E aí, irmãos, eu aqui de novo. Vamos terminar aqui, né, a nossa meditação aí. Quero dizer para os irmãos que isso aí, né, que nós estamos falando aqui sobre as categorias, não é nenhum mandamento, né, não é uma doutrina que a gente pega aqui, né, comparando palavras espirituais com palavras espirituais, certo? São, não é a minha opinião, né, é o entendimento que eu tenho sobre as escrituras aí, que nós temos, né? Vários irmãos têm esse entendimento. Então, falando aí do Messias que os judeus estão esperando, né? Então já estão lá, né? Os judeus já estão todos lá, né? Não é isso? Então está perto da vinda do Messias, do arrebatamento da igreja. Então o próximo grande acontecimento vai ser o quê? Vai ser exatamente o prenúncio de um governo único aqui na Terra, que é o que tudo indica será realmente um judeu, que estão esperando o Messias, né? E, e esse Messias, ele vai cumprir aí, segundo eles, o restante das profecias que eles dizem que o Senhor Jesus não cumpriu, né? É claro, né? Porque são coisas futuras, como é que ele ia cumprir, né? Ele cumpriu, ele veio aqui para fazer a redenção, né? Para morrer, né? E ressuscitar ao terceiro dia, fundando a igreja para que as pessoas pudessem seguir os seus caminhos, né? Mas eles dizem que o Senhor Jesus é um grande profeta, eles não negam que ele é um grande profeta, não. Só que ele não é o Messias. Como está escrito, né, o Senhor Jesus dizendo para eles, né? Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Virá outro em seu próprio nome e vocês o receberão. Então está aí, né, digamos assim, sendo cumprida, né, todas as profecias que eles dizem que não foram cumpridas. Sim, irmãos, para terminar, nós vamos falar aqui algumas coisas, né, sobre as comparações, né, sobre as alegorias, as representações, né, que a gente vê, né, na, na vida de Israel e na vida da igreja, na vida de Israel e na vida das nações, né, ou enfim, na vida da humanidade. Porque nós vemos que em vários locais das Escrituras, né, se fala em alegorias, né, em representação, em símbolos, né, do Velho Testamento que representa a graça, que representa o milênio, a eternidade, né? Que na verdade a melhor palavra para isso não é alegoria e não é, na minha opinião, né, agora que é a minha opinião, ou no meu entendimento, minha opinião não, que eu não tenho opinião. No meu entendimento, a melhor palavra é a palavra sombra, né? São sombras. As coisas do Velho Testamento, a lei de Moisés, ela é uma sombra da realidade, como está escrito lá em Hebreus, né? Em Hebreus, aqui no capítulo 10, no versículo 1, está escrito que, ó, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, né? Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, o escritor aqui está chamando, né, as coisas da lei de Moisés como sombras, né? Tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Quer dizer, a sombra, né, é o quê? A projeção de alguma coisa sólida, né, pela luz, né? Então a minha sombra, ela não é nenhuma representação, digamos assim, ela é uma coisa, digamos assim, real, né? Real da minha, do meu corpo, digamos assim, né? Então ela é uma sombra. Então a lei de Moisés, ela é uma sombra da graça, né? Aí tudo que aconteceu ali são coisas que são sombra da graça, não é isso? É isso que ele está querendo dizer. Então, fazendo essas comparações de sombra e de luz, a gente vê que tudo aquilo que aconteceu com Israel é a sombra daquilo que vai acontecer com as nações, com a humanidade,
né? A realidade vai ser o quê? A realidade vai ser o milênio, né? Além de outras, né, realidades, vai ser o milênio e vai ser a vida eterna, que é o reino, né? O milênio é o reino de Cristo e a vida eterna é o reino do Pai. É isso? Então, aquilo que aconteceu com Israel representa aquilo que aconteceu com a igreja e também com a humanidade, certo? Ou seja, é a sombra, né? Então, o que aconteceu com Israel foi o quê? Escravidão lá no Egito, né? Aí foi levantado Moisés, né? Houve a libertação, houve, né, a passagem pelas águas do mar, né? Houve a conversão do povo pela palavra, né? Foi dado lá todas as palavras, todos os mandamentos para eles cumprirem na terra. Aí houve a caminhada, aí chegaram lá na terra prometida, eles, né? Que era uma terra que corria o leite e o mel, né? Certo? Que as religiões chamam de terra de Canaã, não tem nada a ver. Canaã, a terra é de Israel, onde corre o leite e o mel. Por acaso os Canaã moraram lá um tempo, né? Os cananeus, né? Aí vem o reino deles, lá em Jerusalém, né? E isso aí tudo é sombra da caminhada da igreja e também é uma sombra da caminhada da humanidade, né? Nós vemos, por exemplo, que o tabernáculo, né, que eles fizeram é uma sombra do templo, que por sua vez é uma sombra da cidade santa da Nova Jerusalém, que vai descer do céu, que é a habitação do Deus Altíssimo, né? Não é isso? E aí a gente sabe, né, que aquela organização, né, que os judeus fizeram ali na Terra Prometida é mais ou menos a organização que vai ter no milênio e que vai ter na vida eterna, né? Você tinha o templo, né? Você vai ter a Nova Jerusalém, vai ter as nações em volta, né? Conforme nós acabamos de ler aí em vários locais. Lá no Apocalipse, inclusive, né? Tá certo? E aí tem outra sombra. Por exemplo, a, a Páscoa é a sombra do quê? É a sombra do sacrifício do Senhor Jesus, que é a realidade. A morte e a sua ressurreição, né? A festa do Pentecoste é o quê? No meu entendimento, ela é o quê? É a sombra do arrebatamento da igreja, que é o grande acontecimento que nós estamos esperando, da criação, né? E a festa dos tabernáculos é o quê? É a sombra do milênio, que vai acontecer exatamente aqui na Terra, certo? Que é a grande colheita, né? A grande colheita que o Senhor Jesus vai fazer, que é a grande colheita dos salvos, é o grande número de salvos que vai haver aí nos grupos de salvos. Então, tudo aquilo que aconteceu no passado são sombras do Novo Testamento, são sombras daquilo que... Essa é a maneira que o Senhor Deus de Israel e o Senhor Jesus encontraram, né, como grandes pedagogos que são, para ensinar a humanidade acerca exatamente das coisas que iam acontecer, que aconteceram, que vão acontecer, né, com a humanidade, com a igreja, né, que são as primícias da salvação, que a igreja é a menina dos olhos de Deus, né? Ele preparou todas essas coisas para que exatamente a igreja pudesse ser as primícias de toda essa glória, né, de toda essa salvação, juntamente com o seu Filho Jesus Cristo. Isso aí foi tudo preparado desde toda a eternidade, né, antes da criação de todas as coisas, para que exatamente a igreja pudesse ser a grande beneficiária, né, de toda a divindade, né? Porque a igreja ela vai participar da divindade do Senhor Jesus Cristo, do seu poder, né? E de todos os seus benefícios, porque ela viveu a sua morte, a sua ressurreição, ela creu no seu sacrifício, foi lavada pelo seu sangue, né? E vai ter o direito exatamente de usufruir de todas, né, de toda a divindade do Senhor Jesus e do Pai. E vai ter, então, o privilégio de entrar, né,
lá no Santo dos Santos, da Nova Jerusalém, entrar na Nova Jerusalém e ver a face do Altíssimo, né? E poder louvar, né? Como nós louvamos, né? Como é que é? Para, é, para contemplar a formosura do Senhor. Não é isso? Amém. Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser. Amém.